Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, e eu disse que no dia de hoje eu apresentaria a situação do Rio de Janeiro sobre a minha ótica, mas eu resolvi mudar o cenário porque as coisas se movimentaram um pouco em outra direção e, evidentemente, eu não queria deixar de compartilhar e comentar com você sobre esses assuntos. Quero agradecer aos novos inscritos, muito obrigado, e quero pedir que todos ativem o sininho das notificações. Gente, não é uma reclamação minha, é de todos os canais progressistas que estão reclamando da retenção que o YouTube está fazendo em relação aos vídeos. Não só o YouTube, é Instagram, enfim, né? Só para você ter uma ideia, segundo eu vi no Desmascarando, o vídeo fake do Flávio Bolsonaro foi entregue para 2,2 milhões de pessoas, enquanto o conteúdo do Renan Filho, fazendo entregas maravilhosas em Santa Catarina, não teve um alcance pífio, né? Então, isso mostra que eles estão controlando os algoritmos de forma a impedir que os nossos conteúdos avancem. E por isso a importância de você dar o certinho, por isso a importância de você assistir o conteúdo há mais tempo. Não dá para assistir, bota para rodar e depois dá o seu certinho. E era isso, está ajudando o canal e está ajudando nós expandirmos. E deixa o comentário, porque isso gera engajamento. Um certinho mostra para mais 4, 5 pessoas. E é isso que nós precisamos, pessoal. Então, nós precisamos nos mobilizar, porque essa eleição vai ser difícil, além de toda a mentira que virá pela frente, que já está acontecendo, como nós veremos hoje, a partir do Lindbergh, a partir do Dallagnol, canalha, sem vergonha. Tem as redes, as big techs controladas pelos americanos, que eles não gostaram da ideia das nossas leis e de fazer com que tire os conteúdos com discurso de ódio e toda a sacanagem que estavam deixando passar. Isso os irritou. Então, foram bloqueados, eles estão mordidos com o Xandão, e isso com o STF, especialmente com o Xandão, e vão fazer de tudo para cercear a campanha do Lula, que pode ser uma campanha muito exitosa, mas nas redes sociais o desgaste não, o freio é muito grande. Então, minha gente, vamos trabalhar, vamos se juntar, vamos se unir. Vou encerrar com você para dizer que o meu livro, Encontro Motivacional com Jesus, está na Hotmart. Eu não preciso deixar o link, é só você digitar no Google Encontro Motivacional com Jesus, Luiz de Matec, você direcionar direto para a página. Vai lá que a promoção está ótima, esse livro vai fazer um bem enorme para você. Vou pedir aos coraçõezinhos sensíveis que, em nome de Jesus, eu vou encontrar, que essa chave Pix pode mandar qualquer coisinha, 1 pila, 2 pila, 5 pila, seja o que for. Mas se não puder, não quiser, não der o certinho, o comentário, o compartilhamento e assistir o vídeo até o final, é muito importante, você já vai estar fazendo um bem enorme para a nossa comunidade e ajudando esse rapazinho aqui a completar as horas que precisa para que o conteúdo seja, para que o canal seja monetizado, tá certo? Minha gente, a verdade acontece é esta. O Dallagnol, o Bananinha, Alan dos Santos e outros, eu ainda não entendi por que o Xandão não mandou cortar as redes sociais deles. Bananinha é real, o próprio Ramagem estava tirando onda lá nos Estados Unidos, estando vivendo numa mansão, da onde ele estava com grana. Então tem muita treta por trás aí. Mas ele foi preso pelo ICE, nós vamos ver isto na sequência. Então o Dallagnol resolveu fazer um ataque brutal, como é no costume dele, a Grace Hoffmann, e levou o choque. Então vamos primeiramente ver o que a Grace disse sobre essa questão, como é que ela respondeu a esta agressão do senhor procurador, o cara que queria montar uma fundação, desviando 2 bi e tantos. Mas vou deixar eles falar, vamos lá, vamos nessa. Boca para falar do procurador Gelário Paulo. Ele dedicou a vida a combater a corrupção. Enquanto você dedicou a sua vida ao partido responsável por praticar a história do Brasil. Fala sério, Dallagnol. Ficou nervosinho porque eu critiquei a promoção indecente do procurador, seu cúmplice na Lava Jato. Você é um deputado cassado, foi condenado por fraude, fraudou a lei da ficha limpa para fugir dos 15 processos que corriam contra você no Conselho Nacional do Ministério Público pelos crimes que você cometeu. Renunciou ao cargo de procurador para não ser condenado nesses processos.
que o tornariam inelegível, porque você queria ser deputado. Burlou a lei. Logo, procurador, arauto da moralidade. Você é ficha suja e ainda por cima mau caráter, porque está mentindo para a população do Paraná que pode ser candidato a senador quando está inelegível até 2031. Vocês e seus cúmplices foram apanhados pela Polícia Federal num conluio para desviar 2,5 bilhões de reais da Petrobras para uma fundação privada que você controlaria. Está descrito tintim por tintim na investigação da PF e na correição do Conselho Nacional de Justiça sobre os desmandos da 13ª Vara Federal de Curitiba. Isso não é corrupção? Ao contrário de você, Dallagnol, nunca fugi da justiça. Enfrentei com a verdade as farsas que a Lava Jato armou contra mim e fui absolvida por unanimidade no STF da acusação falsa na Ação Penal 1003. E foi por unanimidade também que o STF rejeitou a denúncia que vocês armaram contra mim no caso da Odebrecht. E foram rejeitadas todas as outras armações que foram julgadas. Essa é a diferença entre quem foge da justiça e quem não tem medo da justiça. Quem precisa se explicar é você e sua turma, que conduziram um processo judicial sem provas, num teatro político para ganhar projeção e dinheiro. São responsáveis pela destruição de 4 milhões de empregos no Brasil, numa farsa montada para impedir o presidente Lula de ser candidato. Mas a verdade prevaleceu. E se é para falar de currículo do seu amigo Paludo, acrescenta aí o caso do Dário Messer, o rei dos doleiros, que vocês deixaram escapar quando eram procuradores do caso Banestado. É o mesmo doleiro que contou para a Polícia Federal que pagava mesada por Paludo. E depois que esse mesmo Paludo deu um depoimento a favor do Messer, o doleiro fez um acordo de delação para mudar a delação. Toma vergonha e se explique. O que é de vocês está guardado. É só esperar. Mas, essa mulher é power. E eu acho que o seguinte, está demorando demais. Eu quero fazer um comentário rápido aqui. Se o Toffoli quiser uma reconciliação com o Lula, ele que trate do andamento no processo que está nas mãos dele, que o Tony Garcia fez a delação, já foi buscado, não era caixa preta, uma caixa amarela, cheia de coisa que não conseguia entrar na 13ª Vara de Curitiba, um cerceamento bolsonarista do inferno. O Toffoli mandou a PF lá, entrou na cara dura e pegou tudo, e era isso. Então tem que botar esses vagabundos na cadeia, porque realmente eles destruíram a nossa indústria, destruíram a economia do Brasil, porque eles estavam em colúnia com os Estados Unidos. Simples assim. Então, às vezes tem que dar nos dedos, nós todos temos que dar nos dedos, lembrar sempre a população que os vagabundos maiores da nação foram Moro, Dallagnol e sua turma, que quebraram o Brasil e logo em seguida entregaram o país para um sem vergonha que ia fazer mais destruição ainda, que é Jair Messias Bolsonaro. Vamos adiante, então, agora com o Lindbergh, porque o rachadinha, o desespero é tão grande, a coisa é tão grande, que o cara me pega uma imagem de 2021 e faz um vídeo sobre fome, sobre imposto. O cara não tem um pingo de vergonha na cara, mas ele foi desmascarado, inclusive por esses jornais de checagem de notícia, o UOL e outros já desmascararam o sem vergonha, e esse é o cara que quer ser presidente, que nem começou a campanha eleitoral, o cara já está mentindo pra cacete, querendo atacar o Lula de forma esdrúxula, sem vergonha e mentirosa. Lindbergh, fala aí para nós. Lindbergh, tu entra aí, rapaz. De pessoas pegando comida no caminhão de lixo para atacar o governo do presidente Lula. Essa imagem é de janeiro de 2021, governo do Bolsonaro. Bolsonaro colocou o Brasil na fila do osso. O Lula tirou do mapa da fome. Agora, eu estou falando isso para dizer o seguinte, essa pré-campanha tem tudo para ser a mais baixa da história. A tática desse bolsonarismo fascista é essa, é tentativa de intimidar. Contra mim, estão fazendo uma campanha gigantesca contra mim, ataques de todo tipo, manipulações de todo tipo, inclusive perseguição. Na sexta-feira, eles foram expulsos de um restaurante do Rio, que é um grupo de 10 bolsonaristas, com aquele método deles gravando, veio contra mim. Eu estava entrando no Amarelinho, no Rio de Janeiro, um restaurante tradicional, quando todo mundo se levanta e começa a gritar Lula lá. Mas eles editam do jeito que eles querem. Na semana anterior, na Cinelândia também, perseguiram e agrediram o deputado federal Chico Alencar.
Mas nós não vamos ficar calados, pessoal. A gente não se intimida. Eu estou gravando esse vídeo para dizer isso para você. Nós temos que ir para cima dessa turma. E ir para cima dessa turma falando a verdade. Dizer que o Flávio Bolsonaro é ligado à milícia é verdade. Dizer que o assessor dele, secretário de esporte, o Cláudio Castro, está preso por envolvimento com o Comando Vermelho é verdade. Dizer que eles querem congelar o salário mínimo é verdade. Dizer que eles são contra a escala 6 por 1 é verdade. Olha, eu quero mostrar aqui para vocês um vídeo que o secretário de comunicação do PT, Éder Valadares, publicou com manipulação de inteligência artificial, tratando pessoas vestidas com a blusa do PT como se fosse Satanás. E divulgando com força esses vídeos. O Éder Valadares disse no vídeo que é um ataque à democracia. Então, na verdade, é o que nós vamos enfrentar nessa eleição desse ano. O ataque à democracia deles vem dessas manipulações de inteligência artificial e o uso dessas big tech. Mas nós vamos vencer, pessoal. Agora, a gente precisa de você também. É uma luta diária, uma luta cotidiana para reeleger Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Perfeito. Precisamos de você, de mim, de todos nós, nessa luta diária, porque ela é diária. Gente, é a luta entre o bem e o mal. E o bem pode vencer, desde que nós não fiquemos deitados em berço esplêndido. Deitado em berço esplêndido eternamente, ao som do mar e a luz do céu profundo. Ah, por favor. Esse hino aí, eu vou te contar, ele é bonito, mas tem umas coisas que eu sou bem contrário a ele. E aí agora vamos ao Ramagem. Vai voltar para casa. Esse refugiado dos Estados Unidos já voltou aquele tal de Matheus, aquele empresário que chorou, que está embalado para vir, está para chegar. Que chorou, que deu o endereço do Flávio Bolsonaro, estava minguando lá. Aí até foi preso por R$500 de doação ao golpe, a tentativa de golpe. Não interessa se fosse R$1, é sem vergonhice. Então, está preso já, e agora foi a vez do Ramagem e a notícia chegou quentinha. Vamos nessa, vamos assistir. Agora, sobre a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem pelo ICE, a Polícia Migratória dos Estados Unidos. Informação confirmada por Elijonas Maia e Isabel Mega. O Serviço de Imigração e Controle de Aduana dos Estados Unidos prendeu o ex-deputado Alexandre Ramagem. Lembrando que ele está condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Está nos Estados Unidos, deixou o país de forma clandestina antes mesmo do julgamento ser encerrado pelo Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, atravessou a fronteira de Roraima com a Guiana para evitar ser preso no país e depois chegou aos Estados Unidos. O Ministério da Justiça chegou a informar ao STF que o pedido de extradição havia sido encaminhado ao governo dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes também, à época, pediu a inclusão do nome de Ramagem na lista da Interpol, o que acabou viabilizando a possibilidade dele ser detido por lá, como acontece agora com o ICE, a Polícia Migratória de Donald Trump. A Câmara dos Deputados também cancelou o passaporte diplomático depois da cassação do mandato de Alexandre Ramagem e, por determinação do Supremo Tribunal Federal, efetuou o bloqueio dos pagamentos feitos ao agora ex-deputado preso. Isabel Mega, quem confirmou para a gente esse breaking news, chegou agora. Mega, contigo, portanto, as informações, a dona da notícia. Tainá, acabei de falar com uma fonte do governo que recebeu essas informações diretamente de representações brasileiras no exterior também, trazendo mais alguns detalhes a respeito de como que se deu. Isso tudo, Tainá, foi provocado a partir da detecção sobre o passaporte do Ramagem, né? Vale lembrar que Ramagem deixou o Brasil pela fronteira ali com a Guiana e de lá teria ido para os Estados Unidos. Então, o passaporte dele, o passaporte diplomático, ele não é, por exemplo, mais deputado federal, ele foi cassado, é um passaporte que tem a situação de cancelamento. E aí houve uma detecção da Polícia Migratória lá nos Estados Unidos, né, conhecida como ICE. E, portanto, eles efetuaram essa prisão, segundo essa fonte
com a qual eu acabei de conversar, Tainá, ele estaria, inclusive, no centro de imigração. Tô indo embora. Tá indo embora dos Estados Unidos. Eles acreditaram no Donald Trump e o Donald Trump tá mandando todo mundo largar, todo mundo vazar. Vaza, 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 vaza. Bom, minha gente, é o seguinte, esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, mas eu espero, sinceramente, que você comente, compartilhe, dê o seu certinho, porque nós precisamos levar essa informação a mais pessoas, tá certo? E eu vou ficando por aqui, porque aqui é a Voz Libertadora, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, deixando aquela nossa longa maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes, trazendo para o nosso campo. E vou dar, evidentemente, um beijo no seu coração e dizer fui. Espero que a Lu entre de cara para eu dizer fui, fui.